Uma boa noite a todos os nossos irmãos aqui presentes e a todos os nossos irmãos também através da internet. Nós vamos ler a preciosa palavra do Senhor no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, até o 9. Ou 16, começando com o 9, tá bom? Todos têm? Diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com eles, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia, e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. Pai Celestial, mais uma noite queremos agradecer o privilégio de estarmos vivos, guardados pela mão protetora divina do Senhor, para proclamarmos ainda a Tua palavra, Pai. Graças te damos, Senhor, pela convicção que o Senhor tem colocado no coração de cada eleito, Pai, por termos os nossos olhos abertos para vermos a grande hora em que estamos vivendo e poder preparar o nosso coração, Senhor, tirando das nossas vidas toda a bagagem mundana, ó Deus, e guardando a sua palavra de promessa, Senhor. Nos ajuda enquanto falamos do Senhor, que o grande Espírito Santo venha ungir e inspirar cada um de nós, para que a sua palavra seja glorificada, Pai, e os teus filhos glorifiquem o teu nome, pela grande manifestação do Senhor na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abençoe também os nossos irmãos através da internet, que cada um possa levar nesta noite a porção da sua palavra para o seu coração. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Graças a Deus, estamos de volta à casa do Senhor. Eu creio que não tem lugar melhor para o Filho de Deus, a Filha de Deus, do que poder ter um lugar onde podemos ouvir a palavra e render os nossos corações a Deus e procurar alinhar a nossa vida com a verdade, sabendo que está tão próximo da noiva ser tirada da terra. Quanto mais se aproxima esta grande hora, mas devemos estar felizes e contentes. O profeta diz que é uma hora tremenda e maravilhosa para a noiva de Jesus, mas uma hora muito terrível para este mundo pecaminoso. E que Deus conserve em nosso coração a chama viva do Espírito Santo, que possamos viver vidas sóbrias, diante de Deus, procurando cada dia alinhar o nosso pensamento, a nossa vida, o nosso coração, procurando tirar do nosso coração tudo que é da carnalidade do mundo e colocar o nosso coração inteiramente em Deus. A luz da revelação que temos, ela é poderosa para operar na nossa vida desta maneira. Se você, irmão e irmã, é um crente revelado por Deus, o seu coração está sóbrio e vigilante constantemente. Não podemos brincar nesta hora. É uma hora tremenda, porque não resta mais nada a não ser a noiva ser tirada da terra. Nada pode nos prender neste mundo. Nenhuma coisa material pode chamar nossa atenção. Nada do mundo pode se envolver na nossa vida. Temos que estar como uma virgem pura para receber o marido. Amém? Ainda que já tenhamos o conhecido, ainda que já sabemos e que ouvimos o clamor do noivo, ainda que já saímos ao encontro dele, da palavra revelada, mas nós temos marcado um encontro nos ares, aonde a nossa redenção se terminará com a remissão deste corpo vil,
onde os nossos corpos será transformado para vermos Ele como Ele é. Amém? Então, isto é um privilégio da igreja, e nós estamos aqui para tentar falar um pouquinho mais para os filhos de Deus e ajudar a manter a nossa fé naquilo que já foi trazido por um profeta e profetizado pelo ministério da esposa, o ministério de João, profetizado por Brana e comido por João, profetizado pelo sétimo anjo e agora comido pelo ministério da esposa de Cristo. É isso que estamos fazendo nesta noite, desfrutando deste livrinho aberto, revelado, o ministério da esposa de Cristo. E eu quero falar um pouquinho nesta noite sobre João, né? Apocalipse 10, do 8 ao 11, é João, é Brana em outra forma. É a mesma mensagem, em outra forma. É o mesmo capítulo, em outra forma. Apocalipse 10, do 8 ao 11, é Apocalipse 10, 7, em outra forma. Amém? Isto é o que nós vemos acontecer aqui neste capítulo que nós lemos, né? A esposa, Apocalipse 10, do 8 ao 11, João, a esposa, refletindo o marido, a palavra revelada, Apocalipse 10, do 1 ao 7. Pois é isto que desceu lá no Monte Pôr do Sol, a palavra revelada, nosso esposo, nosso marido. Foi isso que o profeta ensinou na mensagem A Festa das Trombetas. Amém? Não é Brana, o homem que nós chamamos nosso esposo, mas a palavra revelada no profeta, que é nosso marido, tá certo? Não é Brana que é o nosso cabeça, mas é Jesus, a cabeça de Brana que desceu na esposa, a cabeça do sétimo anjo. É uma unidade perfeita que as pessoas não conseguem ver, por isso tropeçam quando pregamos que o novo nome de Jesus, a palavra revelada, é Brana. Se eles tivessem revelação do que foi manifestado no Monte Pôr do Sol, eles conheceriam o nome da palavra revelada, porque lá no Oriente eles não souberam, quando a palavra foi revelada em carne e era Jesus, eles não viram, os judeus não viram. Quando a palavra revelada foi posta lá no Oriente, ela chamou Jesus, e quando novamente a palavra retorna à terra em carne, revelada lá no Ocidente, na luz do entardecer, ela tem novo nome. Primeira vinda é nome, segunda vinda é novo nome, meu irmão. Se você está esperando receber um novo nome lá no céu, eu sinto muito em dizer para você, você não vai receber lá. Porque o novo nome é dado aqui na terra. É uma promessa no livro terreno, que Jesus teria que manifestar para a igreja. Não é uma promessa no céu. Este livro é um livro terreno do homem. É para o homem, são as promessas de Deus para o homem aqui na terra. Amém? Como nós vamos nos chamar no céu, isto aí é lá no céu. Mas aqui na terra, Jesus prometeu um novo nome. Apocalipse 3, 17 e 2, 17, tem uma promessa de um novo nome. Isto tudo foi revelado na voz do sétimo anjo. Mas, como a lua reflete o sol, a sua luz é a luz do sol, a lua é a esposa do sol, ela não tem luz própria, a lua não tem luz própria. Isso aqui a gente aprendeu na quinta série, eu acho que é na aula de geografia, se eu não me engano. O que é um astro luminoso? O sol é um astro luminoso, ele possui luz própria. A lua é uma estrela, um astro iluminado, ela não tem luz própria. Todo mundo sabe disso, né? E o profeta mostra isso também. E nós sabemos disso, que a lua reflete o brilho do sol. Aquele brilho que a lua tem, é por causa que existe um sol tremendo brilhando do outro lado da terra. E o que ela faz? Reflete o marido, o sol para nós. E com a luz do marido, ela ilumina a noite para nós. Amém? Toda a luz da lua é do marido. Então, aquela luz é a mesma luz do sol, em outra forma, na forma da lua. Amém? Toda a luz da lua não é dela, é a do seu marido. O sol, na ausência do esposo,
a lua ilumina a noite para nós. Com qual luz? Com a luz do sol, o seu marido. Então, é a mesma luz, aquela luz da lua é a mesma luz do sol, para governar a noite, em outra forma, na forma de lua, tá certo? Mas ela não tem luz própria, é a luz do sol refletida na lua, que produz luz na noite. É Jesus, o poderoso sol da justiça. O sol da luz do amanhecer é o mesmo sol da luz do entardecer. E quando aquela luz parte, quem brilha é a lua com a luz do sol da justiça. Quando Jesus partiu, quem brilhou foi a igreja com a luz do mesmo sol do Senhor Jesus. Quando Jesus morreu, apareceu quem? A igreja, o Espírito Santo. O Espírito Santo era Jesus em outra forma. O Filho de Deus era Jesus, o Filho do homem, em outra forma, para refletir na igreja a mesma luz. Amém? Então, quando o sol se põe no entardecer, você tem a mesmíssima luz iluminando a noite, refletida na lua. Como você sabe que o sol está brilhando? É porque tem uma lua brilhante no céu. Como você sabe que o Senhor Jesus continua brilhando com a sua palavra? Porque tem uma igreja na terra hoje, refletindo a mesma luz, o mesmo sol, a mesma mensagem. A luz da lua é a luz do sol, a mesma luz, em outra forma. Amém? Mas a mesma. Sem a luz do sol, a luz da lua não brilha, ela não tem nenhum brilho. A lua não pode se gabar de nada. Toda a sua brilhante luz é devido ao grande sol Jesus brilhar sobre ela. Quando o poderoso sol do amanhecer Jesus se pôs, quem brilhou e refletiu sua luz foi a igreja, sua esposa. Durante 7 eras da igreja, a esposa, a igreja, refletiu para cada geração a luz do Evangelho. O Espírito Santo era Jesus na igreja em outra forma. Cada era foi Jesus em outra forma. Paulo era o mesmo Jesus em outra forma. Quando falamos igreja, irmãos, nós temos que saber que a igreja foi representada em 7 eras. A igreja, o ministério da igreja foi 7 eras. Só que cada era tinha um homem para representá-la. E aquele homem representava a luz de Jesus. Os 4 evangelhos foram refletidos durante 2000 anos, por cada mensageiro que Deus enviou. Aquele mensageiro era representante da igreja. Porque a igreja, mulher, ela é representada pelo marido. Amém? Então, o mesmo filho do homem, a igreja, a descida do Espírito Santo na igreja, era o mesmíssimo filho do homem, em outra forma, na forma do Espírito Santo, dentro da igreja. À noite, quem quiser ver o sol, quem quiser ver o brilho do sol, é só olhar na lua. A lua, a esposa, está testificando, dizendo, proclamando que o grande sol, o todo-poderoso sol, está brilhando do outro lado. A luz da lua é a mesma luz em outra forma. Amém? Dá para entender isso, né? Mas não é outra luz, só refletida de outra forma na lua. Então é bom a gente pegarmos isto, para a gente acompanharmos este raciocínio, né? A esposa sempre é o marido em outra forma. Os dois são um, diz a Bíblia, tá certo? Tudo que o marido é, ela é. Se ela está verdadeiramente unida com ele, é uma verdadeira esposa. Tudo que o marido fala, ela fala. Tá certo? Toda a opinião do marido, ela é a opinião dela.
Porque ela não pode pensar diferente do marido. Se ela pensa diferente do marido, ela não está casada com ele. Ela não o reflete. O verdadeiro casamento é uma unidade de fé no marido e na mulher. Ela é ele em outra forma. Ela reflete o caráter dele. O caráter dele é formado nela. Se ela o ama de verdade, ela tem prazer de ser ele em outra forma. Não é assim? Quando a mulher ama o marido, e obedece o marido, e tem o seu marido como um absoluto para ela, como Sara chamava Abraão de Senhor, a palavra do marido deve ser um absoluto para a mulher, porque a palavra de Cristo tem que ser um absoluto para nós. Está certo? Nós temos que ter o mesmo caráter de Jesus. E se o marido é um cristão e tem uma mulher cristã, ela tem o mesmo caráter do marido. Falando uma mesma coisa. Ela gosta de refleti-lo em tudo. Todo o desejo dela é para ele. Toda a sua luz e caráter é dele. Amém? Se ela é uma verdadeira cristã, se ela crê em Deus, depois que ela crê em Deus, ela ama o seu marido, ela o obedece, e ela fazendo aquilo, ela tem prazer naquilo, como Deus deixou isso. E enquanto o marido, seu sol, temos que levar para os dois, porque é um relacionamento da igreja com Cristo. Então, enquanto o marido, seu sol, ama ela, e com seus raios quentes de amor a sustenta, protege e cuida dela, ela reflete tudo aquilo que ele dá para ela. Está certo? Porque sua mulher é o seu reflexo. Tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você é, reflete na mulher. Ela reflete o seu caráter. Por isso é dito para nós: quer conhecer o homem? Olhe na sua mulher. Quer conhecer que tipo de homem você é? Olhe na sua mulher. Porque ela é tudo que você é em outra forma. Agora, como o marido espera sua esposa refleti-lo, reverenciá-lo, como o marido espera isso? Se ele não a ama, ele não tem comportamento de cristão, ele não tem fidelidade, ele não tem amor, ele não tem cuidado para ela. Como ela pode refletir ele? O marido tem que exigir o que ele dá, tá certo? Se ele quer o amor da esposa, ele a ama, tá certo? Se ele quer o respeito da esposa, ele também a respeita. O marido tem que exigir o que ele dá. Como Cristo. Cristo só exige de nós o que ele dá. Foi assim em cada era. Deus, ele deu a sua porção da sua palavra para cada era. Ele não vai exigir de outras eras o que ele está exigindo da esposa do último dia. Porque para a esposa deste último dia, ele deu tudo. A quem mais é dado, mais é requerido. Por isso, o marido só tem que exigir da esposa o que ele dá. Ele não pode exigir dela o que ele não dá. Assim é Jesus Cristo, nosso marido. Ele vai exigir de nós o que ele tem dado para nós. E o que ele tem dado para nós, devemos guardar em nosso coração e refleti-lo aqui na terra, através da sua palavra. Ele tem dado para nós santidade, porque ele é santo. Nós temos que refletir sua santidade, porque ele é um Deus puro e santo. E nós, como esposa, temos que ter a santidade do marido, a palavra, Jesus. Ele nos dá fidelidade, ele permanece fiel. Ainda que o homem não seja fiel, ele permanece fiel. Por isso ele exige de nós, cada um de nós, fidelidade, amor para com a sua palavra. O marido que quer fidelidade da esposa, tem que dar para a esposa fidelidade. Certo? Porque ela é ele em outra forma. Cristo exige santidade porque ele é puro e santo e ele dá isso para a igreja. Olha, o casamento verdadeiro, irmãos, como a lua só pode refletir o que é o sol,
Veja o casamento de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles eram um, e ela refletia o que era, Safira refletia o que era Ananias. A sua esposa veio e refletiu exatamente o que era um mentiroso. Ananias era um mentiroso, sua esposa veio e refletiu a mentira de Ananias em outra forma. Era a mesma mentira, mas era Safira. Ananias era um mentiroso, Safira veio e deu o que o seu marido tinha dado para ela, um espírito de mentira. E ela refletiu Ananias em outra forma, mas a mesma mentira. Para você ver que tem os dois lados, né? Quando uma mulher está casada com o marido, ela tem o mesmo caráter dele. A mulher reflete o que o marido é. Quer conhecer o caráter de um homem? Olhe na sua mulher. Porque Cristo é conhecido nesta noiva do último dia, que é pura, imaculada, cheia de santidade e fidelidade para com a palavra. Deus, Jesus, o nosso marido, não vai ter uma esposa diferente, porque o caráter dele, da sua palavra, tem sido projetado nesta igreja. E eu, hoje e você, devemos analisar, averiguar, as nossas vidas, o nosso caráter, para ver se estamos refletindo o caráter da palavra revelada, Jesus Cristo. Olha, Eva era o mesmo Adão, em outra forma, tá certo? Eva era o reflexo feminino, Eva era Adão feminino, a mesma pessoa, em outra forma. Essa diz Adão, essa sou eu, carne da minha carne, ossos dos meus ossos, espírito do meu espírito. Porque o verdadeiro casamento é assim. A mulher não pensa diferente do marido. Se a mulher pensa alguma coisa errada, ou o marido não tem sido um verdadeiro cristão, testemunhando da palavra, ou ela tem sido tirada de outro. Porque Eva era Adão em outra forma. Eva estava dentro de Adão. Eva refletia o puro caráter de Adão. Essa será chamada mulher, porquanto do varão, Adão, tudo que estava dentro de Adão foi tirado para ser Eva. Eva era Adão em outra forma. Tá certo? É como Jesus. Jesus veio como o sol, a grande luz. Jesus era o cumprimento de todas as profecias que foram profetizadas acerca dele. Quando Jesus entra em cena, ele era o cumprimento de cada profecia do Velho Testamento. E você pode perceber que mesmo ele cumprindo cada jota da lei, como ele falou que iria cumprir, Jesus disse, nenhum jota da lei será omitido. Ele disse para João lá no rio, quando você foi batizado, nos convém cumprir toda a justiça. Porque Jesus era o grande sol, a grande luz do amanhecer. Amém? Jesus queria que eles o identificassem. Você pode perceber que todo o trabalhar de Jesus, ao se relacionar com os judeus ali no Oriente, era que eles, pelas obras que Jesus produzia, identificassem que ele era o ungido de Deus, o Messias. Que eles identificassem que ele era o Pai, em outra forma. Tá certo? Ele era o Pai Espírito em forma de carne. Era isso que Jesus fazia para que os judeus identificassem quem ele era. Ele dizia, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são as Escrituras que testificam, tá certo? Quem eu sou. Olha para você ver que grande Escritura. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam quem eu sou. O que é a vida eterna então? É saber quem Jesus é pelas Escrituras.
Esta revelação mostra que eu e você temos vida eterna, quando podemos examinar a Escritura e pela palavra identificar que Jesus era o Pai em outra forma. Jesus diz, se não pode crer em mim, se vocês tropeçam, escandalizam, porque eu sendo homem, é encontrado em mim as obras de Deus, creia nas obras. Porque o maior tropeço que os judeus encontraram foi que Jesus se fazia Deus. Mas não porque ele chamava a si mesmo de Deus, mas porque ele fazia as obras que só Deus podia fazer. Certo? E ele, à medida que levava seu ministério adiante, mostrava que as obras dele eram as obras do próprio Deus. E Jesus queriam que eles identificassem quem ele era, porque é pela fé. Está certo? Todo o trabalhar de Deus para salvar o homem, é que o homem creia em Deus pela fé. Creia na Escritura do dia prometida. Amém? Creiam, disse Jesus, creiam nas obras, elas testificam quem eu sou. Provam ser o que eu sou. O Pai em outra forma. Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Felipe do céu, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim vê ao Pai, porque eu sou o Pai em outra forma. Olha João no cárcere. Vamos pensar em João no cárcere, acerca das obras de Jesus. João, ouvindo lá no cárcere, acerca das obras de Jesus, enviou, diz a Bíblia, 2 discípulos a perguntar a Jesus, és tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? Olha para você ver, você sabe que João estava escandalizando em Jesus. Porque ele mesmo, sob inspiração, tinha dito para os seus discípulos, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, por que enviar a Jesus 2 discípulos e perguntar para Jesus se ele era o Cristo? Sabe o que o João estava fazendo? Ele estava se escandalizando em Jesus, porque o próprio Jesus disse. Ele disse para os 2 discípulos, vão, anuncie a João o que vocês estão vendo. Vai e fala para João o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Fala para João isso aí. E aos pobres é anunciado o evangelho. Aí Jesus podia pensar, quem pode fazer isso, João? João, quem iria cumprir estas coisas, João? Essas obras? Ou você está escandalizado, João, por eu ser um homem magro, sem aparência, sem formosura, sem beleza, e as obras de Deus estar refletidas no meu ministério? Porque ele diz, bem-aventurado, depois que Jesus falou isso, ele falou, bem-aventurado é os que não se escandalizarem em mim, porque os judeus estavam se escandalizando nele. Tu sendo homem, te fazes a ti mesmo Deus. Olha, se vocês não podem crer em mim, creia nas obras, porque as obras testificam quem eu sou. O Pai, Deus, em outra forma, em carne. Era isso que Jesus estava falando. Era isso que enganou os judeus. Era isso que cegou os judeus, cegou a Satanás. Como podia aquele homem franzino, magro, sujo, empoeirado, ser o Messias? Quando falo Messias, não é o Filho de Deus, porque Messias para os judeus é o próprio Deus. Isaías já tinha falado dele. Mesmo assim estava ali, aquela escritura de Isaías 9,6, em carne. Mas era um simples homem. E eles não podiam crer. Eles estavam tropeçando em Jesus, o homem, o próprio João. Ele disse para João, bem-aventurado aqueles que não se escandalizarem em mim. Tá certo? Mas se faço as obras e não credes, crede pelo menos nas obras. Se não pode crer em mim, crede nas obras, porque elas testificam quem eu sou.
De Jesus diz, mas se faço as obras e não credes em mim, credes ao menos nas obras, porque elas testificam quem eu sou. Amém? Credes ao menos nas obras, né? Jesus falou assim, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Pelas obras. Nicodemos falou, ninguém pode fazer estas coisas se Deus não for com ele. Né? As obras de Jesus nunca haviam sido feitas. Nunca ninguém falou como Jesus. Eles testificavam disso. Está certo? Nunca se ouviu de um cego de nascença receber a visão. Quem podia fazer aquilo? Só Deus. Se não pode crer em mim, creia nas obras. Mas eu vi esse homem ali, ele cuspiu no chão, olha para você ver a falta de higiene, ele cuspiu no chão, fez lodo com cuspe, passou nos olhos desse homem aí, como é que ele vai crer nesse homem? Jesus já fez aquilo para ele tropeçar mesmo. Jesus já fez aquilo para ele tropeçar mesmo. O Mombrana fala, e os americanos, que todos entram numa mesma piscina e ficam ali o dia todo, dentro de uma mesma piscina, homem, mulher, criança, tudo junto. Vai ter nojo do cuspe de Jesus? Até o cuspe de Jesus cura. Viu? Mas Jesus podia ter falado, abre os olhos, cego, e o cego ia ver. Mas Jesus tinha que trazer algo que eles tropeçassem. Porque Jesus veio dizer, ele diz para o ceguinho, eu vim para que os que veem sejam cegos. E os que são cegos, vejam. Jesus veio fazer tudo o contrário. Não vim trazer paz, vim trazer espada, guerra. Mas o Senhor não é o príncipe da paz. Mas eu não vim trazer paz. Daqui por diante, 5 numa família, 3 contra 2, 2 contra 3. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Essa é a espada que desceu no Monte Pôr do Sol nesses últimos dias. Jesus, ele disse que trouxe espada. O Mombrana pegou essa espada, foi passado para a mão de João, está na mão da igreja. E vim trazer espada, guerra. Não, Jesus falou, não vim trazer paz. Bom, esse aí não é o príncipe da paz, porque Isaías falou que ele seria o príncipe da paz. Esse não é. Jesus falava para eles tropeçar. Jesus podia ter dito para o ceguinho, abre os olhos e veja, meu irmão. Não, espera um pouquinho. Na frente de todo mundo. Ele fez aquilo para o povo tropeçar. Deu aquela cuspida imagina isso aí. Todos olhando. E os judeus, vocês sabem que eles são rigorosos, né? Eles são observadores de quem lava a mão para comer. Agora, pensa bem, o Messias dele, aquele que seria o rei deles, o Deus deles, cuspindo no chão, fazendo um monte de lodo com cuspe. Tá certo? Tomando aquele cuspe e esfregando nos olhos do cego. Tinha que tropeçar mesmo. Né? Não. Só quem dá visão para o cego é Deus. Mas desse jeito? Não. Esse não é o meu Messias. Tá certo? Meu Deus é capaz de dar visão para o cego. Mas desse jeito? Esse não é o meu Messias. Aí Jesus fez aquilo para tropeçar. Porque ele sabia que o eleito ceguinho iria reconhecê-lo pela obra. E o ceguinho o reconheceu pela obra. E depois ele ficou esperando o ceguinho lá, para encontrar com o ceguinho. E o ceguinho o adorou. Se ele é pecador eu não sei, mas eu era cego e agora vejo. O que importava para o ceguinho ele ser um pecador, se ele com o cuspe deu visão para ele. Você imagina o sangue de Cristo? Se o cuspe de Jesus abre os olhos do cego, você imagina o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Me leva e te leva na presença de Deus, sem mancha, sem pecado, sem culpa. Este é o sangue do Messias. Amém? Veja que Jesus, ele trabalhava a favor dos eleitos, mas para o incrédulo, ele trabalhava contra, ele se colocava contra o incrédulo. Tá certo? Tudo que Jesus fazia é para os incrédulos tropeçar.
Esse povo aqui, acostumado na tradição de Moisés, na letra, eles nem creem que deve comer carne de porco, nem beber sangue. Espera aí que eu vou falar uma coisa aqui, eu quero ver o que eles vão fazer. Aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem vida. Pronto. Olha, eu vim com ele até aqui, porque as obras que esse homem faz é de Deus. É de Deus. Até aqui eu consegui vir com ele. Mas agora, ele falar uma coisa dessa, meu pai, pode ser o Messias. Eu achava que era. As obras que ele faz, identifica com Deus. Mas esta palavra que ele deu aí, meu pai, é contra toda a nossa lei, é contra a nossa tradição, contra Moisés. Mas Jesus falou aquilo para diminuir a igreja. Tá certo? Porque tinha muito incrédulo dentro da igreja. Então, não se espante se Jesus fazer isso de novo. Tá certo? Porque Jesus não gosta de incrédulo. Ele chegava na hora da oração, mandava tudo que era incrédulo sair. Sai tudo. Só ficava a menina e o pai que mandou chamar ele. Tá certo? Então, meu irmão, o próprio João passou por isso. João escandalizou em Jesus. Porque senão ele não tinha mandado 2 discípulos a perguntar. Pergunta para ele se ele é esse mesmo. Porque eu estou achando estranho esse homem ser Deus. Eu estou achando estranho. Então o próprio João passou por isso. Isaías profetizou no tempo de João, que quando João viesse, os montes seriam aplainados. Tá certo? E os vales seriam exaltados. O povo ficou esperando uma grande coisa. Porque assim, irmão, a profecia quando está aqui, é fácil das pessoas dizerem que creem. Está na Bíblia. Eles falam, eu creio, está escrito na Bíblia, eu creio. Mas quando Deus cumpre, é um homem. Aí que eu quero ver você crer. Tá certo? Eles diziam que criam em Isaías, em Moisés, que Deus levantaria um profeta como ele. Mas quando entrou em cena, era um homem magrelo, raquítico, sem aparência nem formosura. Aí que eu queria ver eles crerem agora, que ali estava, seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Olha para você ver o que os judeus esperavam. Olha a figura que os judeus fizeram de Isaías 9,6. Meu pai, quando ele vir aqui, ele vai extirpar, ele vai acabar com todos esses romanos aí. A hora que o nosso Messias vir. Aí quando o Messias dele chega, um pequeno homem raquítico, magro, sendo empurrado de um lado para o outro, cuspido, gente metendo a cana nele, os judeus olharam, Isaías 9,6, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Não é esse. Mas os eleitos viram. Natanael e Felipe, venha ver quem nós achamos. Olha o eleito. Venha ver quem nós achamos. Não é porventura esse o Cristo? Jesus de Nazaré? Aí o outro falou, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja. Ele estava convicto que aquele era o Cristo. O eleito não tropeça. Está certo? O eleito não tropeça. Mas Jesus trabalha contra o reprovado. Por isso você não tem que se preocupar. Quem não é dele não ouve sua palavra. Mas quem é dele, é de Deus, ouve o que é de Deus. Então, quando fizeram a promessa de João Batista, os montes vai ser aplanados. Já pensou que coisa tremenda? Olha o homem figurando a profecia de Deus. Olha o homem figurando a profecia da segunda vinda. Jesus voltará com seus milhares de anjos, todo olho verá. Então, João era a voz que clama no deserto. Quando este profeta João vir, os montes vai ser aplanado, os vales vai ser exaltado. Já pensou que grande acontecimento? Quando João entra em cena, um homem vestido de pele de camelo, alimentado com gafanhoto e mel silvestre, com um couro de pele de animal nas costas, pregando bem rusticamente. O profeta diz que João ficava 2 meses sem tomar banho, e pregando contra Herodes, rebaixando os lugares altos, e exaltando os humildes, os simples de coração. Ali estava o cumprimento de Isaías.
a voz do que clama no deserto. Mas cadê os homens para reconhecer Deus ali? Não tinha. Por isso eles perderam João Batista. Foram até perguntar: quem és tu, João Batista? Eles tinham que reconhecer a obra de João. Tá certo? João não falou eu sou, não. Ele falou: eu sou a voz que clama no deserto. Olha, és tu o profeta? És tu Elias? És tu o Messias? Não, eu sou a voz que clama no deserto. Eles tinham que identificar, porque estava profetizado que ele iria para o deserto com 9 anos, e que o alimento dele seria gafanhoto e mel. Mas eles poderiam até pensar na escritura, mas agora, ver aquele homem ali, barbudo, peludo, pregando com muito bravo ali na barranca do Jordão, é só as bananeiras e as palmeiras que batiam palma para João, meu irmão, viu? Não espere uma grande multidão bater palma para o cumprimento da palavra. São os pequeninos que reconhecem. Mas ali estava João, a voz que clama no deserto. Por isso, irmão, Deus, ele cumpre sua palavra, e você deve identificá-lo pelas obras primeiro. Quando você identifica a obra, você sabe quem é ele. Não foi diferente com os discípulos, agora falando desta passagem, não foi diferente com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Eles tinham visto as obras de Jesus, eles tinham visto todo o ministério de Jesus, todas as profecias, diz o Mombrana, e nós sabemos também, todas as profecias do Velho Testamento foram encontradas em Jesus. Jesus cumpriu todo o mistério do Velho Testamento. Cada profeta que falou de Jesus, do Messias, Jesus cumpriu cada profecia que estava dita a respeito do Messias. As obras que Jesus produziu no seu ministério, o profeta diz, não era para ninguém perder, não era para ninguém deixar de ver quem era Jesus, porque as obras de Jesus testificavam quem ele era. Tá certo? E os discípulos andaram com Jesus, comeram com Jesus, pescaram com Jesus, aqueles discípulos. Agora, depois da sua morte, o que nós vemos aqui nesse capítulo? Aqueles 2 discípulos andando ali, que tinham comido com Jesus, testificado das obras de Jesus. A Bíblia fala que eles estavam conversando entre si e estavam muito tristes e decepcionados. Porque Jesus tinha morrido, e eles pensavam num reino terreno, que Jesus ia ressuscitar para ter um reino terreno em cima dos romanos, e agora já era o 3º, 4º dia, e nada eles tinham visto, triste, decepcionado. Poxa, aquele homem fez tanta obra maravilhosa, ele parecia Deus mesmo, ele parecia Deus, porque o que ele fez só Deus pode fazer. Mas agora mataram ele. Eles estavam conversando isso. Crucificaram ele. Veja o que fizeram com ele. Cuspiram nele. Arrancaram as barbas dele. Será mesmo que ele era o Messias? Olha, tinham comido, bebido, pescado, ouvido os sermões, tinham visto milhares serem alimentados com 5 pães e 2 peixes, tinham visto Lázaro morto há 4 dias ser ressuscitado. Sabe o que eles podiam pensar? Pois, se ele ressuscitou um homem, podre já, 4 dias, fedendo, as larvas andando pelo corpo de Lázaro, ele chamou aquele homem, e eu vi aquele homem sair enrolado da tumba, eu vi eles desenrolarem Lázaro, e era Lázaro. Será que ele não podia ressuscitar a si mesmo? E olha que ele falou, eu tenho poder para dar a minha vida e reavê-la. Mas ali estavam os discípulos cegos. A Bíblia diz que eles estavam cegados. Leia para você ver. Eu não vou ler para nós ganharmos tempo. A Bíblia diz que eles estavam cegados. Tá certo? Olha, quando você olha no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, irmão, ali era Jesus em outra forma. O Filho do homem na forma do Espírito Santo. Jesus, o Filho do homem, era o Espírito de Deus em carne, em outra forma. Mas ali no Pentecostes, ali estava a igreja, o Espírito Santo entrando em homens e mulheres, mas era o mesmo Jesus, Filho do homem. Ele falou, convém que eu vá para o Pai, que se eu não for, o Consolador não vem. Tá certo? Porque eu sou carne,
Filho do homem, eu sou carne, eu não posso entrar nos seus corações. Mas se eu for, eu venho para vós, na forma do Espírito Santo, em outra forma, de forma que eu possa entrar e converter os seus corações, e escrever na tábua dos seus corações a minha palavra. O Filho do homem não podia fazer isto, mas Jesus, em outra forma, na forma do Espírito Santo, ele podia fazer. E ali estava a igreja, representada em Pedro, Pedro era Jesus em outra forma, pregando a mesma palavra, só que agora explicando. Sabe o que Pedro, em outra forma fez? Explicou exatamente para a igreja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi Jesus, o Filho do homem, que explicou, ele não explicou. Foi Pedro, Jesus em outra forma, que explicou. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ali estava o Espírito Santo, em outra forma, explicando e mostrando o que Jesus, Filho do homem, não podia fazer. Amém? Então eles começam a relatar. Aí Jesus, a Bíblia diz, se apresenta, enquanto eles estão conversando entre si, tristes, decepcionados, incrédulos, cegos, eles estavam cegados para não ver ele, e Jesus entra no meio deles. Que conversa é essa que vocês estão conversando entre si? Nas minhas palavras, para nós não lermos. Jesus, eles não sabiam que era Jesus, mas, és tu peregrino aqui em Israel e não sabe essas coisas? Desse homem, chamado Jesus de Nazaré, varão, profeta, aprovado por Deus, com sinais, prodígios e maravilhas, você não sabe o que aconteceu com ele? Como que os romanos crucificaram ele, mataram ele, cuspiram nele, e hoje já é o 3º dia, e em sua pregação ele diz que ele tinha poder para dar a vida, e reavê-la, e até agora, nada. Nós pensávamos mesmo que ele era o grande Messias, o rei de Israel, nós pensávamos mesmo. Aí, o que Jesus em outra forma faz? Começa a profetizar de novo para eles. Você pode ler lá. E Jesus, mas não está escrito aí, discípulos, não está escrito na Bíblia aí, que convinha que o Cristo padecesse, morresse, entrasse na sepultura e ressuscitasse? Não está escrito aí que ele era Isaías 9,6, não estava escrito que tudo que ele fez, tudo que esse Jesus aí fez, o próprio Jesus falando com ele em outra forma. Jesus já tinha profetizado em vida, em carne, mas eles estavam cegados, e agora Jesus em outra forma estava profetizando para ele a mesma coisa. E a Bíblia diz que eles seguiram caminhando, e quando chegou ali, para eles entrar na aldeia, Jesus em outra forma fez com que ele ia para frente, e aí os discípulos disseram, fica conosco, já declina o dia, é entardecer. E a Bíblia diz que ele entrou, e no partir do pão, quando ele pegou o pão, levantou seus olhos ao céu, deu graças e partiu, os olhos dos discípulos foram abertos, e eles viram que era Jesus, e ele sumiu. Pronto. Ali diz a Bíblia que o coração deles foram incendiados de tal forma, que eles tinham levado, parece que 4 dias para chegar ali, eles voltaram no mesmo dia. Tal era a alegria de terem ouvido Jesus profetizar de novo em outra forma. Irmãos, isso aí é o que aconteceu nesses últimos dias. Se as pessoas puderem ver, tinha muita coisa anotada aqui, mas nós vamos encerrando aqui, que o tempo passa muito depressa, mas Jesus falou para ele, não convinha, não estava escrito, ele não fez, por que vocês não creem? Abra os olhos, reconheçam. Aí eles disseram, olha, não ardia os nossos corações quando ele profetizava de novo para nós? Enquanto ele nos falava pelo caminho, nosso coração ficou ardendo, porque ele estava testificando da verdade. Amém? E a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos, eles estavam cegos. Olha, veja se isso não aconteceu na segunda vinda. Apocalipse 10:7, cumpriu lá no monte pôr do sol. Tivemos um profeta, o 7º anjo, ele foi
São João 14:12, está certo? Os irmãos creem? Aquele que crê em mim fará estas obras, e fará as maiores. Então, Deus enviou um profeta, restaurou para nós toda a palavra de Deus. Teve sinais e prodígios na sua primeira e segunda vinda. Era como João Batista, tá certo? Ele tinha uma mensagem que precursaria a segunda vinda de Cristo. E na terceira etapa nós sabemos que tudo se cumpriu. Hoje nós sabemos, tá certo? Tudo se cumpriu na voz do sétimo anjo. Quando ele tocou sua trombeta, ou seja, quando ele teve o seu ministério, ele introduziu para nós a palavra. Ele cumpriu isso aí. Nós não sabíamos, tá certo? Porque a missão dele, era precursar a segunda vinda da palavra. E ele fez lá no Monte Pôr do Sol, a palavra revelada em carne. Tá certo? Foi revelado o sétimo selo. Foi revelado os 7 trovões, o novo nome. Jesus voltou numa nuvem de 7 anjos, como ele prometeu. Jesus cumpriu, eu ia ler a mensagem aqui, mas não vai dar tempo. Jesus cumpriu Mateus 24:36, o dia e a hora que o Filho do Homem retornaria, tá certo? Porque o profeta diz que o sétimo selo iria trazer ele de volta à terra. E o profeta diz, Apocalipse 10 é o sétimo selo. O sétimo selo foi Brana. Brana trouxe Jesus Cristo para a terra, o Messias. Tá certo? Na mensagem, hoje se cumpriu essa escritura. O próprio irmão Brana diz, hoje tem se cumprido essa escritura. Olha o que ele falou lá. A geração que verá a Jesus Cristo voltar na terra. Olha, precisava de discípulos de Brana crer nisso. Eu creio, você crê. Mas por quê? Porque Jesus apareceu aqui no Brasil em outra forma. Tá certo? Porque quando ele estava nos Estados Unidos, ninguém viu. Pescaram com ele, andaram com ele, comeram com ele, mas quando Brana morreu, o que aconteceu com os discípulos lá nos Estados Unidos? Todos tristes, todos decepcionados, guardando o corpo de Brana para ressuscitar, porque nós não vimos a terceira etapa, ele não explicou. O sétimo selo ele disse que não foi aberto, e ele disse que precisaria de 7 trovões para dar à igreja a fé de rapto, e nós não sabemos o que é 7 trovões. Ó irmão, é neste parágrafo que nasce o apoio total da ressurreição isolada. É neste parágrafo que nasce. Por quê? Na voz do sétimo anjo teria que se cumprir todo o mistério de Deus. O segredo devia ser consumado na voz do sétimo anjo. Olha aqui o sétimo selo. E aqui quando o sétimo selo, quando ele o abriu, ele também o omitiu novamente. Veja, deste modo, vemos que é um completo mistério. Portanto, ainda não é hora do mistério ser conhecido. Tá certo? Não era a hora, quando Jesus estava em carne, que aqueles discípulos conhecessem quem ele era. O mistério da salvação. Portanto, chegamos até aqui. O resto dele, da mensagem, o resto do sétimo selo, tá certo? Será conhecido por volta da hora em que Jesus aparecer na terra novamente, para a sua noiva. Ó irmão, se Jesus não aparece no ministério de Apocalipse 10, do 8 ao 11, em outra forma, tá certo? E começa a explicar para a igreja, a era de Laodiceia 38, este de Malaquias 4, é o mesmo sétimo anjo de Apocalipse 10. Este que converterá o coração dos pais aos filhos, é o mesmo que revelará os 7 trovões de Apocalipse. Eles não souberam, mas João é Brana em outra forma, explicando para nós, tudo de novo, tudo que Brana profetizou, João é Brana em outra forma, o Espírito Santo de Brana em Jesus, explicando para a igreja. Não estava escrito que o sétimo selo era a vinda do Senhor, e que cada mensageiro era um selo? Ó, nécios e tardos americanos, brasileiros, para crer em tudo o que o William Brana pregou. Por isso aparece aqui no Brasil João profetizando outra vez, Brana em outra forma,
Tá certo? E quando João começa a partir o pão da palavra, o cordeiro saiu do trono, a era terminou, ele não é mais mediador, as escamas caem dos nossos olhos, e nós podemos ver quem foi o sétimo anjo, a segunda vinda de Jesus Cristo na terra, porque tudo foi profetizado por Brana. E agora, Apocalipse 10, do 8 ao 11, é Apocalipse 10, do 1 ao 7, em outra forma, outro homem, mas é o mesmo selo, é o mesmo Jesus, é o mesmo Brana, em outra forma, tá certo? A mensagem da esposa de Cristo, hoje, através do quíntuplo, depois que João partiu, é o mesmo selo, é o mesmo Brana, é o mesmo Jesus, em outra forma. Amém? Agora, reconhecendo que verdadeiramente o sétimo anjo foi a manifestação física de Jesus Cristo na terra, tá certo? E isto nos dá vida eterna, porque hoje eu e vocês sabemos quem Ele é, tá certo? Quem eu sou? Sou Brana, amém? Mas por quê? Você tem um capítulo do sétimo selo, que foi dividido em dois. O irmão Brana não pôde explicar, Jesus não pôde explicar o nome do Pai, Pedro, Jesus em outra forma explicou. Brana falou do novo nome, mas Brana não pôde detalhar e explicar, apesar de ter feito. Mesmo assim os nossos olhos estavam cegados, tá certo? De repente João começa a caminhar do nosso lado. Não está escrito que a era de Laodiceia tinha que terminar para os selos serem abertos, e os selos não foram abertos? Não está escrito que ele tinha que sair do trono do Pai para abrir os selos, e os selos não foram abertos? Amém? E conforme João vai andando e mostrando, partindo o pão para nós, os nossos olhos foram abertos, tá certo? E hoje nós somos, depois da partida de João, o sétimo selo em outra forma, tá certo? Hoje cada um de nós que comeu o livrinho com João, que esteve no caminho de Emaús com João, podemos ver claramente quem foi o Messias, tá certo? Um gentil levaria seu nome. Nós poderíamos continuar aqui, mas eu creio que isso aqui é suficiente, né? Eu ia ler mais mensagens, mas nosso tempo já esgotou. Mas Apocalipse 10, do 8 ao 11, é Apocalipse 10, do 1 ao 7, em outra forma. Precioso Pai, queremos agradecer o Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia, e por ter o Senhor aberto os nossos olhos, Pai, com a mensagem da esposa de Cristo, Brana em outra forma no Brasil, pregando para nações, tribos, reis e línguas, Pai, esclarecendo, explicando, Pai, todo o mistério do sétimo selo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos por podermos ver estas coisas, Pai. Amém, amém.